Desembargador do TJ de São Paulo diz que não se pode falar em penduricalho e supersalário porque são termos pejorativos e que os juízes têm que processar os veículos de imprensa que usam esses termos por danos morais coletivos contra todos os juízes. É nesse nível de absurdo que a gente chegou e eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico, uma tabela que com certeza vai incomodar bastante esse e outros desembargadores e juízes pelo país, mostrando que em média, né, tem juiz e desembargador recebendo, né, 120 mil reais por mês, todos os meses. Não é que num mês ele teve uma indenização e recebeu a mais, não, é 120 mil por mês, assim, o triplo do que é permitido pelo teto constitucional, e daí a importância da gente aprovar a minha PEC antiprivilégio que acaba com qualquer brecha para super salário. Mas vamos lá. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar e também lembrando que nós estamos aí com a editora Valete, com o Clube do Livro. Se você quiser receber os nossos lançamentos direto aí na sua casa e também ajudar a fundar, colocar de pé a editora Valete, que mais uma vez, tô falando, hein? Se você gosta dessas ideias, sabe da importância estratégica da formação de uma elite intelectual, da formação de quadros que vão ocupar posições de comando na iniciativa privada, no setor público, então é importante que você tenha essa oportunidade, inclusive para deixar como um dos seus legados de vida a fundação dessa iniciativa importante. Se você quiser fazer parte, o link está na descrição. Vamos lá, vou pedir para o editor colocar na tela um gráfico mostrando aí, né, os maiores super salários em média, tá, de tribunais, né, ao redor do Brasil, né? A gente começa aí com o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, com uma média de 123 mil reais por mês. Aí vem Mato Grosso, 110 mil, Mato Grosso do Sul, 98 mil, Roraima com 94 mil, o Superior Tribunal Militar aqui de Brasília com 91 mil, que aliás vejo várias vezes, né, militares dizendo que não, esse negócio de privilégio não tem nas Forças Armadas, que as Forças Armadas, né, passam por um momento muito difícil, que os equipamentos estão sucateados. Olha, que os equipamentos estão sucateados nas Forças Armadas, eu não tenho a menor dúvida, que a gente está muito atrás, né, de países desenvolvidos e que a gente poderia, inclusive, ter várias parcerias militares, tecnológicas, inclusive, com Israel. Tem vários blindados, né, que a gente poderia ter já adquirido e por puro antissemitismo anunciado oficial do governo, né, não foi fechado ainda esses acordos para a gente adquirir esses blindados. Mas enfim, nós poderíamos ter muito mais equipamentos, mas qual que é o grande problema? Assim como em todos os outros setores, né, do funcionalismo público, os militares não são exceção. A maior parte do gasto que a gente tem, né, em todas as áreas, né, do serviço público vai para pessoal, vai para folha de pagamento. E sobra muito pouco para investimento, para você modernizar os equipamentos, as estruturas, né, para você melhorar as condições de atendimento, para você melhorar, no caso das Forças Armadas, né, os armamentos. Tem um êxodo agora, né, de pilotos da FAB que não querem continuar com caças antigos e ultrapassados, né, que hoje a FAB tem e que recebem propostas para ganhar 5 vezes mais, né, trabalhando na iniciativa privada em aviões comerciais. Então nós estamos perdendo aí, os talentos estão indo embora, né? A gente mantém muitas vezes um pessoal que não está muito afim de trabalhar e ao mesmo tempo, mesmo quem está lá dentro e quer trabalhar, não tem verba para fazer o investimento necessário para ter estrutura mínima, né, para qualquer coisa, né? A mesma coisa, aliás, de maneira muito pior, isso se aplica ao judiciário, né? Judiciário é praticamente 90% do gasto é folha de pagamento, né? É menos de 10% é de fato estrutura, tecnologia, melhoria de fato para a gente aprimorar o nosso sistema judiciário. Então, isso aqui é um retrato, né, de uma das coisas que mais me indigna no Brasil, é você ter, né, servidor público de qualquer natureza, mas a gente sabe que isso está concentrado no Ministério Público e no Judiciário, recebendo super salários, né, com indenizações tais que ele não é nem reembolso, né, ó, gastei isso aqui no exercício da minha função, estou apresentando esse gasto e quero ser reembolsado por ele. Não, é uma indenização que cai direto na conta como salário e pronto, acabou, não precisa comprovar que gastou com aquilo, né, não interessa o nome do auxílio. Praticamente todos os auxílios que a gente vê
você não precisa justificar, né? Você não precisa mostrar que de fato está gastando com o objetivo daquele auxílio. Como moradia, por exemplo. O cara recebe auxílio moradia, não precisa comprovar que está pagando aluguel, não precisa comprovar nada, recebe como se fosse salário, só que um salário turbinado, sem que ele tenha que pagar, né, imposto de renda nem previdência. Aí a gente entra no caso, e aqui vocês vão entender um pouco do que eu sofro fazendo um enfrentamento solitário, sozinho, porque assim, não existe nenhum outro parlamentar, nenhum outro político que encampe essa luta do combate a privilégios concentrados no Ministério Público, no Judiciário, como eu, né? Ninguém sofre esse tipo de retaliação e de ataque. E eu não tenho a menor dúvida de que se essas ações que estão sendo sugeridas abertamente no artigo no Estadão, não é uma coisa que foi dita numa reunião fechada, é uma ameaça pública de um desembargador, né, para veículos de imprensa e pessoas que utilizam o termo penduricalho, né, que ele considera pejorativo e que ofende toda a classe de juízes. Olha só, muito se fala sobre o efeito sabidamente nocivo das fake news. Né? Geralmente eles são concebidas para desorientar destinatários, semear intriga e ódio e manipular o público. Muito bem, né? O curioso é que grande parte da grande imprensa se vale dessa prática de maneira constante e sem pudor a pretexto da liberdade de imprensa. Como exemplo, cito o uso diário por jornais prestigiosos do termo penduricalhos para se referir a diferenças remuneratórias não satisfeitas no momento oportuno e a verbas indenizatórias pagas, sobretudo, a magistrados. Então, para ele, penduricalho, que é uma expressão, é fake news. Mas como que é fake news? Penduricalho é simplesmente uma expressão utilizada para definir um pagamento que não é o salário definido em legislação. Como é que isso pode ser uma notícia falsa? É uma definição clara, concreta. Só porque te ofende não significa que tem que ser criminalizado como notícia falsa. Aí vai lá. Tampouco se fala sobre a importância crucial do papel do juiz para o Estado democrático de direito. Assim, é impressionante. Sempre que você questiona um privilégio, né, vem o juiz para falar: ah, mas e aí, sem juiz vocês vão fazer o quê? É a barbárie, não tem garantia de direitos. É claro, né? Porque questionar super salário é a mesma coisa que defender a abolição da magistratura. É a mesma coisa que defender a anarquia, o fim do Estado, né? Se você não receber um salário de 120 mil reais por mês, não existe Estado democrático de direito. Né? O cinismo, né, com que, né, esses defensores de privilégio tratam, né, qualquer ataque que é feito aos seus privilégios é de que não, nós estamos atacando a instituição. Né? Vamos supor que chega aqui na Câmara dos Deputados e eu vou lá e voto um aumento de salário, que eu fui um dos únicos parlamentares que votou contra e o único que abriu mão, né? Vamos supor que eu tivesse votado a favor. Aí vem um monte de gente me criticar, a imprensa vem me criticar, falando que é um absurdo eu votar aumento de salário num momento de crise, num país pobre como o Brasil. E aí eu falo, mas da importância do Congresso Nacional ninguém fala, né? Sem Congresso Nacional vocês iam fazer o quê? Ia ser ditadura, não ia ter representação do povo. Né? Ou seja, como se ter um aumento de salário ilegal, no caso da Câmara nem ilegal foi imoral, né? Mas foi legal, no caso do Judiciário do Ministério Público é ilegal e imoral ao mesmo tempo, como se isso representasse uma ameaça à própria existência da instituição. É esse o cinismo que eles utilizam para defender seus privilégios. Aí ele fala lá: nem sobre as dificuldades e o sacrifício não só para ingressar na carreira da magistratura, mas principalmente para exercer as atividades correspondentes que reclamam dedicação exclusiva e permanente, também em dias e horários normalmente destinados ao descanso. Você quer enganar quem, Excelência? Você quer enganar quem? Que você fica trabalhando, a maior parte dos juízes, dos promotores, dos desembargadores trabalham em horário de descanso? Olha, eu já tenho uma experiência ampla, né, em tanto ser autor, né, como ser réu de ações judiciais. E eu tenho certeza absoluta e nunca vi, né, juiz ou promotor do domingo, sábado, né, acelerando, né, despachos, acelerando o trabalho por causa de um processo urgente ou de um acúmulo de processo, nem nada do tipo, pelo contrário, tá? Eu vejo juízes e promotores pouco tempo, né, no fórum, muitas vezes deixando advogados que estão esperando para fazer sustentação oral horas e horas,
E aí eles dizem não, hoje já teve casos demais, vamos encerrar o expediente por aqui. O advogado que ficou 6, 8 horas esperando que se lasque, a gente vai marcar outro dia para ele ficar esperando sem saber sequer qual que vai ser a ordem dos processos julgados e se ele vai naquele dia fazer a sustentação oral ou se não vai. Tá? Então você quer enganar quem? E mais do que isso, né? Quantos desses juízes trabalham nas férias de 60 dias? Quer enganar quem? Ninguém trabalha. O cara não tá, ninguém vai pro fórum durante as férias de 60 dias que vocês têm, que só vocês têm férias de 60 dias, né? E vamos lá. Embora não se submeta a controle de jornada, o juiz, diferentemente do que se imagina, trabalha bem mais que 10 horas diárias. Tá bom, senta lá, Cláudia. Inclusive aos finais de semana, sim, com certeza. Trabalha 4 vezes. Não apenas para dar conta da quantidade de processos que lhes são confiados, mas também para cumprir severas metas impostas pelo CNJ. CNJ impõe meta severa, CNJ fica ajudando a criar super salário, CNJ em ato administrativo vai lá, atropela o Congresso Nacional e cria mais penduricalho para vocês. Né? CNJ é um órgão corporativista que deveria fazer a fiscalização externa do judiciário, na verdade foi sequestrado completamente para defender, né, os interesses daqueles que ele próprio deveria fiscalizar. Vamos lá. As matérias jornalísticas têm diariamente abordado o tema fazendo exagero com números, né, generalizando situações pontuais. Eu acabei de colocar aqui para vocês média, não é situação pontual, é todo mês. Todo mês não é situação pontual, né? Empregando termos pejorativos. Olha os termos pejorativos que a excelência aqui, né, colocou. Penduricalho, togado. Togado é uma expressão pejorativa. Que engraçado. Todas as minhas aulas eu escutava o meu professor falar, não, vai ser julgado por um juiz togado. Né? Mesmo quando a gente fala de justiça militar, né, que é presidida por um juiz togado, ou seja, um juiz civil, inclusive um próprio termo técnico utilizado. Então togado agora é pejorativo, né? Dezembrada, né, para falar sobre auxílios e benefícios pagos em dezembro. Nossa, como é pejorativo falar dezembrada, né? Me lembra aquele comentarista de futebol da Globo, né, que falou, olha, não sei se eu posso falar isso por causa do horário, né, mas esse cara é um bananão. São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Puta, nossa, soltou agora, meu Deus do céu, tirem as crianças da sala, porque eu vou falar togado, vou falar penduricário e vou falar dezembrada, né, puta que ofensa. Aí vamos lá. Não se esclarece, né, a existência de várias críticas à metodologia empregada para levantamentos de supersalários e penduricários, notadamente porque expressam elevada carga subjetiva e se baseiam em número insignificante de amostras. Não é insignificante não, editor, põe na tela o levantamento que mostra que mais de 90%, não me lembro se é da magistratura ou do Ministério Público, mas mais de 90% recebe salário acima do teto. Tá? Então é insignificante a amostra? Não. Pegar, 91% é pouca gente. Tinha que pegar 99%. Né? 91%. Imagina, sei lá, 91% dos brasileiros têm uma bazuca em casa. Não, gente, isso não é representativo, né? 91% ter uma bazuca em casa não é nada, né? Se fosse 99%, aí a gente poderia falar, né? 91% dos brasileiros, sei lá, tem míssil de cruzeiro em casa, né? Sabe? Não é representativo onde, meu filho? Pelo amor de Deus. Aí ele continua, tal campanha é perigosa porque além de achincalhar a magistratura, tem o condão de criar uma situação de descrédito da população diante do judiciário. Explicar uma coisa, desembargador? O descrédito do judiciário, ele existe há décadas e não tem relação com as reportagens de super salários. Aliás, a população perdeu a credibilidade no poder judiciário muito mais pelo seu trabalho e pelas suas decisões, ou falta de decisões, do que por super salário. O super salário é uma coisa que tem ganhado repercussão agora, né? Agora, o que de fato tira a credibilidade é o Congresso Nacional aprovar uma lei. E aqui eu nem tô falando, tá? Eu sei que você é desembargador, e entre juízes e desembargadores, tá? Eu vejo menos absurdos, né? Até pela própria jurisdição de vocês, do que nas cortes superiores, né? Mas, se há uma falta de credibilidade generalizada no poder judiciário,
É porque tá lá o Supremo atropelando o Legislativo, né, legislando no nosso lugar, atropelando o Executivo, governando no lugar, tem aí a soltura de bandido, né, muitas vezes com desculpas esdrúxulas, tem muitas vezes posturas, né, eu vi outro dia um vídeo, né, de um agente penitenciário que tava lá com 3 presos que precisavam passar por uma audiência com o juiz, né, e aí o agente penitenciário fala: Excelência, eu posso manter os 3 algemados porque eu tô sozinho aqui na sala e é para minha segurança, né? E aí o juiz fala: não pode. Ou você tira a algema de todo mundo ou você vai ter que trazer os 3 aqui do fórum. Os senhores estão algemados? Sim, positivo. Certo. Eu peço primeiro ao que o senhor Manique chame o agente e retire suas algemas. Eu vou colocar o Arthur na audiência, na sala de espera, enquanto eu ouço o senhor Manique. Por gentileza, tira a algema dele, por favor. Excelência, eu gostaria de requerer o uso da algema. Eu estou sozinho na sala de audiência com 3 presos. Se o senhor não tem condições, de manter ele sem algema, eu vou deixar de fazer a audiência e determinar que vocês levem ele ao fórum, porque não é possível, dentro de um presídio, não ter condições de garantir a ausência de algema. Eu não abro mão disso. Põe a mão na cabeça. O senhor foi preso até chegar na delegacia e levou quanto tempo? Por um pouquinho, viu, senhor? Quantas horas ou quantos minutos? Uns meia hora por aí. Meia hora, mais ou menos. Neste momento, o senhor ficou privado de água ou de alimentação? Sim, senhor. Tipo assim, é por causa desse tipo de atitude que vocês perdem credibilidade. Não é por matéria de imprensa que fala de super salário, tá? Mesmo porque a própria imprensa é outro veículo que também tá faltando credibilidade para ela, né? Mas vamos lá. Vamos para a parte mais grave. Seja como for, é hora dos magistrados brasileiros, valendo-se dos mesmos direitos que constantemente reconhecem e asseguram em favor dos jurisdicionados, exigirem das respectivas associações de classe a adoção de providências destinadas à cessação desse grave ultraje, mediante, por exemplo, a propositura de ações para obter a reparação dos danos morais coletivos que indubitavelmente decorrem desse modelo jornalístico, né? Ou seja, um desembargador abertamente faz uma ameaça, né, num jornal de grandíssima circulação, que é o Estadão, Estado de São Paulo, dizendo que se a imprensa continuar a chamar juiz de togado, auxílio peru de desembrada, né, e super salário de penduricalho, eles vão entrar com processo para exigir indenização. É sério isso? Então, para além de todo o dinheiro que vocês já tiram do pagador de imposto mais pobre, recebendo os super salários que recebem, vocês ainda querem tirar mais dinheiro de quem critica vocês receberem os super salários com essas indenizações que você busca a título de dano moral coletivo? Então, assim, é de uma bizarrice tremenda. Por isso que eu faço apelo para vocês, gente. Eu tô vendo que as pessoas perdem a esperança muito fácil, sabe? Essa é uma das razões pelas quais o Brasil é um país fracassado. Porque as pessoas não têm resiliência. Porque as pessoas perdem a esperança muito rápido. Porque as pessoas acham que tudo precisa acontecer da noite pro dia. Mudanças políticas, sociais, econômicas. Não é assim que funciona, meu amigo. E se você mantiver essa sua mentalidade, não só o país vai ser um fracasso, como sua própria vida vai continuar sendo um fracasso. Porque se você não é capaz de lidar com a privação de recompensa no curto prazo, com a privação de retornos, né? Se você não tem a capacidade de trabalhar duro, de ser disciplinado, de se manter firme na sua luta, mesmo que você não tenha acesso no curto ou no médio prazo à recompensa daquele seu trabalho, daquele seu sofrimento, você não vai ter nenhuma recompensa na sua vida pessoal. Parece uma conversa de coach, mas não é isso. Chama-se, né, estoicismo, uma coisa, né, antiga e muito bem fundamentada. E a mesma coisa acontece em relação a uma nação, né? Se o cidadão, né, perde a esperança e perde o engajamento e desiste num processo de mudança, de luta por mudança, aí, meu amigo, esquece. A gente vai continuar sendo o país da acomodação de interesses de sempre. Eu tô dizendo isso por quê? Porque eu vejo as pessoas perdendo fôlego e perdendo esperança na cobrança de parlamentares para emenda antiprivilégio. Eu continuo trabalhando toda semana para isso, mas sem a ajuda de vocês, vamos continuar pagando essa conta.